nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Há uma nuvem de glória que nos cobre aqui nessa noite. Há uma nuvem de poder de Deus que enche a igreja nessa noite. A nave da igreja está tomada por um poder. Oh glória! Eu quero pregar a palavra do Senhor, mas eu quero que você continue nesse espírito de adoração, porque o dono da seara já tomou o seu lugar de adoração aqui. Jesus já sentou no trono e já está sendo adorado. Eu não sei você, mas o meu corpo treme como um sinal da sua presença. Eu não consigo me conter aqui. Moisés disse: o fogo do Senhor arderá continuamente sobre o altar, e este fogo não se apagará. Este fogo não se apagará. Eu sinto que já tem gente acendendo o altar aqui. Eu ouço barulho, tem gente colocando lenha no altar. Eu ouço barulho, tem gente acendendo o altar. Eu ouço barulho, tem anjo acendendo aqui. Eu ouço barulho, Deus já está derramando brasas vivas sobre o altar. Uramacala cheia. Continue dando glória, continue adorando, porque a sua presença, ela é real aqui. Oh glória. Abra a Bíblia comigo, por favor. Abre a Bíblia comigo, por gentileza. Se os músicos puderem me acompanhar num fundo não muito alto, eu agradeço. Mas que nós possamos todos juntos adorarem ao Senhor aqui. Irmão, porque eu desconheço outra coisa a não ser poder de Deus. Abra o texto comigo no livro de Atos, no capítulo de número 3, versículo de número 4. Enquanto os irmãos localizam, eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada, não apenas de poder pregar a palavra do Senhor mais uma vez, porque melhor do que pregar é poder o adorá-lo uma vez mais. Esta noite é uma noite de oportunidade. Você tem oportunidade de adorá-lo uma vez mais. Louva a Deus pela vida do pastor Robson, juntamente com a sua esposa, que sempre foram e que sempre são um canal de bênção na minha vida. Deus abençoe a liderança desse grupo. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa continuar conservando. Porque há quem diga que a juventude vai ser ou condiz com aquilo que os líderes são. Eu sinto Deus na vida de vocês. Vocês estão muito lindos, muito bem trajados, muito bonitos. E que o Senhor possa continuar conservando vocês debaixo dessa graça e dessa unção. Porque se ninguém falou, eu quero falar. Eu sinto Deus na vida de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar cada um de vocês. A gente está no começo, amanhã tem mais. E eu tenho certeza que Deus continuará fazendo coisas grandes, porque o céu tem muito mais. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz-nos o texto: e Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. No 3 você vai repetir comigo. 1, 2, 3. Levanta. Em nome. De novo. Levanta. Em nome de Jesus. Tome o vosso assento adorando ao Senhor, por gentileza. Meus irmãos, o livro de Atos, eu peço que, se porventura você puder me acompanhar, eu agradeço. Talvez você
Apesar de que eu acho difícil um culto como esse, mas talvez alguém no banco está dizendo, Deus não falou comigo através dos louvores. Talvez alguém se questionando, Deus não usou nenhum profeta para falar ao meu coração. Pois bem, redobre a sua atenção, pois não existe possibilidade de Deus não falar aos nossos corações através da sua palavra, pois ela é a maior profecia. Há uma palavra do céu para o seu coração aqui. Me alegra em rever, irmão, os irmãos, a Pri, o Leandro, que Deus abençoe. Então redobre a sua atenção e receba de Deus tudo que Deus tem para a sua noiva aqui nesta noite. O livro de Atos, ele foi um livro escrito pelo doutor e também evangelista Lucas. Lucas escreve o livro de Atos como uma continuação do seu primeiro livro, a saber, o livro do Evangelho de Jesus. Lucas, ele escreve o livro de Atos endereçado ao seu amigo chamado Teófilo. E é por isso que no capítulo 1 ele começa o livro dizendo: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo. Ele escreve ao seu amigo. Atos é escrito, endereçado ao amigo Teófilo. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele não escreve apenas para narrar o ministério dos apóstolos após Jesus ser assunto ao céu. Lucas faz questão de dar menção e escrever citando, dando menção na primeira ou nas primeiras manifestações do Espírito Santo. Lucas, ele foi o único evangelista que não era judeu. Lucas era gentil. Com isso, ele não teve o mesmo privilégio que os outros tiveram de andar com Jesus. Por isso, ele não teve o mesmo privilégio de vivenciar o que os outros evangelistas vivenciaram. Então, baseado em tudo que ele aprendeu sobre Jesus, ele vai escrever o evangelho. Agora ele dá continuação ao seu evangelho e também escreve o livro de Atos. Mas Lucas não quer narrar apenas os acontecimentos dos apóstolos, e é por isso que ele vai narrar, ele vai dar menção nas primeiras manifestações do Espírito Santo após Jesus subir ao céu. Então, no capítulo de número 1, Jesus é uma promessa. No capítulo de número 1, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele vai dar instruções aos seus discípulos de como é que eles deveriam se portar quando Jesus fosse assunto aos céus. Jesus senta os discípulos e vai dar a eles instruções, vai ensinar a eles como é que eles deveriam se comportar quando Jesus fosse junto ao Pai, visto que agora eles teriam a responsabilidade de dar continuidade no evangelho de Jesus. Então, Jesus vai olhar para eles e vai dizer: olha, eu irei aos céus, mas vocês não ficarão sós. Eu irei, mas enviarei a vocês um consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês serão revestidos. Aí Jesus continua dizendo, porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Perceba que Jesus dá acalento a eles, dizendo: eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou revestir vocês receberão o Espírito Santo, para que quando eu for, vocês sejam revestidos. Jesus está dizendo para eles: vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Perceba aqui que o que Jesus está dizendo é: se eu for e não vou lhes mandar o Consolador, tudo que vocês pregarem sobre mim não passarão de palavras vazias, porque ministério não é
conhecimento. Ministério é evidência. Não é quanto eu sei, é quanto eu faço. Jesus está dizendo, na prática vocês vivenciaram, mas agora o que vocês precisam é serem cheios do Espírito Santo. Porque o que revela, oh glória, porque o que reveste a igreja não é discurso muito bem elaborado. O que reveste a igreja não é a religião implantada. O que reveste a igreja ainda é a presença do Espírito Santo. A gente está vivendo época de discursos bonitos, mas corações vazios. A gente está vivendo momentos de vozes bonitas, mas igrejas sem presença. Mas ainda bem que aqui na Assembleia de Deus do Monte Sião eu já pude sentir Deus, mas ainda bem que aqui Deus já se sentou para ser adorado. Nós precisamos compreender que o que a igreja de Jesus precisa não é de discurso bem feito. O que a igreja de Jesus precisa não é mudar cenário para atrair. O que a igreja de Jesus precisa é ser cheio da presença do Espírito Santo. Então no capítulo 1, Jesus é uma promessa. Diga, ele é uma promessa. No capítulo 2, ele é o cumprimento dessa promessa. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e todos foram cheios. Então no capítulo 1 ele é uma promessa. No capítulo de número 2 ele é o cumprimento desta promessa. Então aqui agora Jesus já é assunto ao céu. Jesus já está junto ao Pai. Capítulo 2, os discípulos são revestidos. Os discípulos são cheios. Então aqui Jesus já subiu e os discípulos estão cheios, eles estão revestidos. Agora no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Pedro vai pregar pela primeira vez. E após Pedro pregar pela primeira vez, o texto diz que aproximadamente 3.000 almas se convertem a Jesus. Mas para mim, particularmente, o que chama a atenção não é a quantidade de pessoas que se convertem no primeiro sermão de Pedro. Para mim, particularmente, o que chama a atenção não é a quantidade de pessoas que para ouvir Pedro. Para mim, particularmente, o que chama a atenção não é o teor da mensagem que Pedro está pregando. Na verdade, para mim particularmente, o que chama a atenção é o que eles vão fazer quando a pregação termina. É o que eles vão fazer quando o culto acaba. O texto diz que é chegado a hora da oração à nona. Os judeus tinham por costume de orar ao menos 3 vezes ao dia. A primeira oração, aproximadamente 9 horas da manhã. A segunda oração, aproximadamente meio-dia. A terceira oração, aproximadamente às 3 horas da tarde. É chegada a oração, a hora da oração. É chegado o momento da oração. O texto diz que eles estão cheios. O texto diz que eles estão revestidos do Espírito Santo. E se eles estão cheios, para que é que eles vão orar? Se eles já estão revestidos, por que é que eles vão orar? Sabe por que é que eles vão orar? Porque o que define gente cheia do Espírito Santo não é a multidão que ele arrasta, porque tem gente vazia que também arrasta a multidão. Sabe por que é que eles vão orar? Porque o que define gente cheia do Espírito Santo não é a quantidade de seguidor na rede social. O que define gente cheia do Espírito Santo não é a boa oratória que ele professa.
difere, o que define gente cheia do Espírito Santo ainda é a intimidade com a oração. O que revela gente cheia de Deus ainda é a prioridade que se dá ao exercer relacionamento com a oração. Tem gente priorizando status para enxergar Deus. Tem gente priorizando status para ouvir Deus, enquanto Deus está olhando e está dizendo: Jeremias, se tu me clamar, clama-me. Tem gente priorizando status para ouvir Deus. Aí Deus diz: Jeremias, quer me ouvir? Então clame a mim, porque se tu me clamar, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Tem gente priorizando espaço para se chegar diante de Deus, enquanto Deus está chegando e está dizendo: ei, tu quer se chegar e me encontrar? Pois eu lhe digo o que tu tens que fazer: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscares de todo o teu coração. Tem gente buscando visibilidade, enquanto Jesus mesmo ensinou: ei, abre a porta do teu quarto, entra em secreto, clame ao Pai em secreto, e em secreto o Pai vai te responder. A igreja tem a arma, a igreja tem o método não mudou, o segredo é o mesmo. Não há barreiras que resistam o poder da oração, não há muros que fiquem de pé diante de um joelho dobrado. Lembra quando a dificuldade bateu no teu celeiro? Você não foi se queixar para ninguém, você me orou no secreto. No outro dia eu mandei o mercado na tua porta, você nem questionou, porque você sabia que eu ia fazer. Você lembra quando a doença bateu na sua porta? Você orou. Alguém disse: vai morrer, não tem jeito. Mas o que esse alguém não sabia era do nosso relacionamento. O que esse alguém não sabia é que quando tu dobrava o teu joelho, eu me inclinava para te ouvir. Ei, lembra quando de repente veio o desemprego na tua casa, a luz foi cortada, você orou pela madrugada, eu mandei a providência no outro dia. Lembra? Eu ainda sou o mesmo Deus de ontem, eu ainda sou o mesmo Deus que abre porta onde não tem porta. Lembra quando você nem precisava colocar o relógio para despertar? 3 horas da madrugada eu enviava o meu anjo te acordar, só pra gente conversar. Alamachuri, me lembra quando a gente conversava e você não via o tempo passar? Lembra quando a chuva não te impedia de me adorar? Lembra? Eu tô pregando pra gente de joelho marcado, eu tô pregando pra gente de lenço molhado. Volta a me buscar como você buscava, volta a me adorar como você me adorava, e eu voltarei a me revelar para você. Era a hora do culto. Era a hora do culto. O texto diz que Pedro e João subiam juntos. E todos os dias era trazido um homem coxo e punham a porta do templo, a porta principal, a porta chamada Formosa. Esse homem, ele todos os dias dependia da bondade de alguém que passasse pela porta. Ele dependia de um gesto de bondade, mas ele não podia acessar o templo. Como que alguém consegue ficar à beira da porta e não entrar?
Como é que alguém consegue ficar à beira de ouvir, à beira de sentir, à beira de receber e não poder, porque a sua dor o limita na porta? Como alguém consegue? O texto diz que, segundo a lei que Deus dá a Moisés em Levítico, nenhuma pessoa que fosse portadora de alguma deficiência física podia entrar no templo. Nenhuma pessoa que tivesse alguma dificuldade física podia entrar no templo, acessar o templo. Mas a lei também diz, para que eles não fossem excluídos, Deus também dá a Moisés uma lei de amparo aos necessitados. Essa lei vai dizer, eles não podem entrar, mas eles podem ficar à beira da porta, para que eles de fato fossem abençoados por quem entrasse. Por isso, era comum que alguém, quando fosse cultuar, já separava à parte uma oferta para abençoar os necessitados da porta. Era comum que alguém, quando fosse orar, já separava uma bênção para ofertar àqueles que estavam em dificuldade na porta. Só que agora, alguns judeus vão inverter os valores. Alguns judeus agora estão invertendo os valores, porque o que deveria ser um ato de bondade está se tornando agora um ato de vaidade. Tinha gente abençoando para se mostrar, tinha gente ofertando para ser bem visto. Aí Jesus vem na contramão disso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no sermão da justiça, e vai dizer: olha, quando vocês forem dar esmola, não sejam como os hipócritas, que fazem a fim de serem gloriados, porque na verdade o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Perceba que o que Jesus está fazendo aqui não é repreender a atitude. Perceba que aqui Jesus não vai repreender a atitude, ele vai repreender a intenção. Porque Deus não está interessado no valor da sua oferta. Deus se interessa na intenção da sua entrega. Deus não vai repreender a atitude, ele vai repreender a intenção, porque Deus não está interessado em quanto você vai dar. Deus está interessado na intenção daquilo que você está entregando, porque gente que abençoa para se mostrar nunca quis ajudar ninguém. Gente que está entregando para ser bem visto, está querendo aparecer, está querendo se promover. Aí vem Jesus e diz: não façam como esses, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E pasmem os senhores, tinha gente querendo aparecer diante da dificuldade, diante da fragilidade de alguém na porta. Tem gente querendo crescer diante da necessidade de alguém na beira da porta. E isso aqui é muito sério, porque a deficiência vai querer bloquear alguém na porta. Mas o sangue de Jesus nos deu acesso livre. E isso aqui não quer dizer que você pode entrar de qualquer jeito, ficar de qualquer maneira e fazer o que quiser. Não, o sangue não esconde, o sangue limpa. Tem gente achando que pode entrar e fazer o que quiser. Tem gente achando que pode vir e ficar de qualquer maneira, porque está achando que Jesus recebe qualquer coisa e que a igreja de Jesus é depósito. Não, a igreja de Jesus não é depósito de ferro velho que aceita qualquer coisa. A igreja de Jesus é a oficina do Espírito Santo, onde a gente entra pecador e sai lavado no sangue do Cordeiro.
Este sangue te limpa hoje. Este sangue te purifica hoje. Este sangue te dá acesso ao templo. Nunca mais você vai depender. Ele quer te purificar para você entrar. Ele quer te purificar para você fazer parte. Ele quer te limpar para você acessar o que a sua deficiência, o que o erro, o que a negligência, o que o pecado não te deixa acessar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh glória! E é por essa graça que nós aqui estamos. Ou você acha que eu sou melhor porque estou pregando? Você acha que o grupo é melhor porque está bem trajado? Não, foi a graça que superabundou o pecado. E é por isso que nós entramos aqui. Porque como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro para te perdoar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou como leão. Como cordeiro, ele foi para te limpar. Mas como leão, ele voltou para te dar vida, para te dar acesso. Este acesso te traz para dentro hoje. O texto diz que eles estão agora diante da porta principal do templo, a porta chamada Formosa. Essa porta, ela não tinha este nome por mera coincidência, não, de fato ela era formosa. O seu material era de bronze, ela era revestida de prata, de ouro. O seu brilho refletia a quilômetros de distância. Historiadores vão dizer que para movimentar a porta eram-lhe necessários cerca de 20 homens, só para que a porta se movimentasse. Mas a Bíblia diz que quando Pedro e João estão diante da porta, apesar da magnitude da porta, eles não vão olhar para a porta, eles vão olhar para o homem. Porque só quem é cheio de Deus sabe que a porta tem preço, mas o homem tem valor. Só quem é cheio de Deus sabe que a porta é coisa, mas o homem é gente. Eu preciso falar para alguém isso aqui. Poder de Deus não nos faz superior a ninguém. Poder de Deus não nos faz maior do que ninguém. Alguém lembra de Isaías no capítulo 6? Ele olha e diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, por cima deles serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Quando olhei para ele, eu disse: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Ai de mim, porque pertenço a um povo de impuros lábios. Quando eu vi, eu disse: ai de mim, porque poder de Deus não te enche, poder de Deus te abate, poder de Deus não inflama ego, poder de Deus te constrange ao arrependimento, poder de Deus não nos deixa grandão, poder de Deus nos faz enxergar o quão miseráveis e dependentes da sua misericórdia nós somos. Fuja desse evangelho que o homem é o centro, fuja desse evangelho que te coloca no centro, porque se eu pregar sobre o reino e não apontar o rei, eu falhei. Porque se nós semearmos e colhermos na seara, mas não apontarmos o dono da seara, nós falhamos. Porque se nós vivermos o evangelho, mas não seguirmos a Cristo, nós falhamos. Capítulo 3, versículo 3. Ele olha para eles esperando receber alguma coisa. O texto diz que Pedro, fitando os olhos nele, vai dizer: eu não tenho ouro e nem prata. Perceba que o fitando aqui é o mesmo fitando do capítulo 1, versículo 10.
Quando Jesus está subindo junto ao Pai, quem estava ali fita os olhos em Jesus e vê Jesus subir. Agora, os discípulos estão diante do coxo e eles vão fitar os olhos no coxo. Por quê? Porque só quem um dia olhou para Jesus, só quem um dia se encontrou com Jesus, consegue olhar para o coxo na porta. Só quem um dia olhou para ele, só quem um dia se encontrou com ele, só quem um dia foi tocado pela sua mão, só quem um dia necessitou da sua mão, consegue estender a mão. Tome cuidado para esse poder não querer te elevar demais ao ponto de não ver quem está necessitando. Poder que te faz crescer não é de Deus. Poder que infla o teu ego não é poder de Deus. Tome cuidado ao transitar demais dentro do templo e esquecer que o que Deus te deu é para levantar gente na porta. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho em nome de Jesus, isso eu te dou. Levanta-te e anda. O que Pedro está dizendo é: não é dinheiro, é poder. Não é oferta, é autoridade para ficar de pé. Ele está dizendo: eu não vim ofertar, eu vim te ensinar. Ele está dizendo: hoje eu não quero te entregar algo momentâneo, eu quero te ensinar. Porque poder de Deus não limita na porta, poder de Deus transborda dentro do templo. Ele diz: eu vim te ensinar, porque o que vem de Deus não vai te limitar na porta, vai te fazer transbordar aqui dentro. Aleluia. Pedro olha para ele e diz: não, eu não vim fazer algo de momento, porque o dinheiro vai te saciar no momento, mas eu vim lhe oferecer uma palavra. Eu vim te oferecer uma palavra. E para quem não sabe, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os nossos caminhos. Dinheiro te reveste de coisas momentâneas, mas essa palavra te enche de coisas para a eternidade. Essa palavra te reveste para a eternidade. Ele olha e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo? Ei, coxo, o que tu está precisando mesmo é do nome de Jesus. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4 versículo 9: porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Não, a igreja não precisa de aplausos, ela tem o nome. Não, a igreja não precisa de atributos, a igreja tem o nome. Não, nós não precisamos de gritos sem fundamento, nós temos o nome. Nós não precisamos de rodopeios sem base, nós temos o nome. Porque uma igreja que não tem o nome de Jesus, eu quero comparar, feito uma plateia de circo que delira e não sabe para onde vai. Mas a igreja de Jesus tem palavra, a igreja de Jesus tem um nome. Este nome cura na porta, este nome liberta na porta, este nome transforma na porta. E se eu fosse você, eu já ia dando glória, porque você tem o nome. Ele te comprou com um alto preço.
preço, preço de sangue. Ele te purificou com alto preço, preço de sangue. E Ele te deu nome que está acima de todo nome. Ele te deu nome que está acima de todo nome. Pedro olha para ele e diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, levante e ande em nome de Jesus. Perceba que Pedro lança a palavra, mas é João que ensina o coxo a andar. Porque aqui o texto vai dizer mais para frente que quando ele recebe o nome de Jesus, o texto diz que saltando entrou no templo. Como é que salta gente que nunca andou? É porque Pedro tem autoridade para lançar a palavra, mas é João quem tem a sabedoria para ensinar a andar. Porque para uns, irmão, Deus dá autoridade para profetizar, mas a outros Deus vai dar sabedoria para ensinar. Sabe o que isso quer dizer? É que não precisa a gente tentar se encaixar em ambientes que não nos cabem mais. Não precisa nós tentarmos nos enquadrar em lugares que Deus não nos chamou para ficar. Tem gente querendo caber em ambientes que Deus já disse para você levantar e sair há muito tempo. Tem gente querendo ficar em mesas para jantar, quando Deus disse que nem para almoçar tu deveria ter. Ei, meu Deus. É Deus dizendo para alguém: eu já te dei nas tuas mãos o que eu quero que você faça. Eu já te dei autoridade para exercer aquilo que eu te chamei para exercer. Fuja dos embaraços que te fazem sair da minha chamada. Fuja dos embaraços que te faz se perder no meio do caminho. Você não precisa disso, jovem. Você não precisa disso, moça. Você tem o nome de Jesus. Se põe de pé nessa noite em nome de Jesus. Fique aonde Deus te mandou ficar. Faça o que Ele te mandou fazer. Você tem autoridade, vai em nome de Jesus. Eu quero que a banda prepare um louvor e eu quero orar pela sua vida.